Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Paloma Amorim da Silva e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa para o sétimo ano, referente às crônicas. Bom, o que vem a ser as crônicas? Antes da gente pensar sobre o que é uma crônica, esse gênero literário, esse gênero textual, nós vamos pensar sobre a definição da palavra cotidiano. Ou seja, é o que ocorre todos os dias no dia a dia, é o que é diário, que não é extraordinário. O cotidiano é algo que é comum, é banal. Então, o cotidiano é a vida como ela é, gente. É algo corriqueiro que está aqui todos os dias diante dos nossos olhos. Para começar essa aula, eu trouxe algumas imagens para a gente poder pensar sobre esse cotidiano. Olha só, um cotidiano que aconteceu muito, né? Hoje não mais, devido à pandemia aí do coronavírus, essa aglomeração é algo extremamente perigoso, né? É algo frutífero para o contágio aí do coronavírus. Vamos ver outra imagem. Uma festinha de aniversário que pode ter ocorrido aí em algumas casas há muito tempo atrás. Olha essa Coca-Cola. Ou não, se bem que essa Coca-Cola ainda existe, né? Ainda tá por aí, mas uma festa de aniversário também uma aglomeração não recomendada para esses dias, né, de pandemia. Mas aí, uma criança de mais ou menos 5 anos está fazendo aniversário? 3 anos? Não sei. Mas isso aí é um cotidiano que pode ter acontecido aí em muitas das casas das pessoas que a gente conhece, inclusive na sua, né? Olha esse cotidiano aí. Já é um cotidiano que está mais parecido com o que podemos estar vivendo em nossas casas, né? Alguém aí teclando no WhatsApp ou no Facebook ou fazendo algum trabalho aí da escola e os brinquedos aí sendo deixados de lado em isolamento. Isso aí pode ser uma imagem que retrata um cotidiano também. Olha aí, cotidiano. Cada um na sua casa, mas ao mesmo tempo fazendo uma interação aí. Né? Quem não viu essas imagens aí acontecendo? Nos jornais, lá na Itália, lá no Rio de Janeiro, né? Música, cada um na sua casa, panelaço, interação. E olha aí, uma coisa que nós estamos vivendo. Bom, essas imagens aí, gente, são imagens para a gente começar a pensar no que é o cotidiano, para que a gente realmente adentre agora ao que é uma crônica. Primeiro vamos pensar. A crônica, ela nasce dentro dos veículos de comunicação, dos jornais impressos. Então ela vive uma disputa entre um gênero textual que vive essa disputa entre o jornalístico e o literário. Por quê? Porque ela observa fatos do cotidiano e faz uma reflexão sobre fatos do cotidiano. Mas então, isso está mais no âmbito da informação jornalística ou no âmbito da fruição literária? Para isso, nós vamos pensar o que é um jornal. O que é um jornal? O jornal é um veículo de comunicação que serve para falar para as pessoas, comunicar os fatos que estão acontecendo em comunidades, países, sociedades, nas nações. Então, o objetivo do jornal é comunicar. Então, fatos cotidianos interessam aos jornais. Por quê? Porque eles querem comunicar para as pessoas, para toda a sociedade, para as comunidades, para as nações, o que está acontecendo aí pelo mundo e pelos lugares afora. Então, a crônica, ela está dentro desse jornal, mas ela não tem essa característica final que é comunicar. Então, para que serve uma crônica? Ela serve para proporcionar uma reflexão sobre determinados fatos cotidianos, provocar emoções nos leitores, já que se trata de um texto literário. Ela serve também para fruição estética, ou seja, ela faz com que o leitor entre num processo de identificação e consumo de uma forma que foi trabalhada especificamente para que ele tenha um deleite, um prazer, um sentimento sobre aquela obra que ele está lendo. E ela também serve, a crônica, para captar flashes do cenário da vida que talvez não pudesse ter sido captado de outro modo pela linguagem verbal, que é isso que a arte faz. Ela te dá um olhar específico sobre determinada coisa, te dando um ponto de vista diferente. Então isso é a crônica literária. Isso é a crônica. É o quê? É aquela
obra literária que vai te trazer um fato cotidiano, o assunto dela é esse, um fato cotidiano, trazendo um ponto específico com características específicas da literatura. Então, dentro da crônica, você pode trabalhar qualquer assunto, inclusive a falta de assunto. Dentro da crônica, você vai ter um narrador, personagem, espaço e tempo. Dentro da crônica, você vai ter ali a emoção que o autor usou ao narrar os fatos. Você vai ter descrição de lugares, personagens, emoções. Você vai ter um ponto de vista, né? Aí está escrito seu ponto de vista, mas é o ponto de vista do narrador. E as perspectivas do mesmo com relação ao narrador. Não, as perspectivas do narrador com relação ao que ele está narrando, certo? Não vamos confundir também narrador com autor. Autor, é aquele que é o escritor, é aquele que tem a veia da escrita. O narrador é quem conta alguma coisa dentro da história, certo? Então, os tipos de crônicas podem ser narrativas, contam, descritivas, descrevem, dissertativas, apresentam um ponto de vista e argumentos sobre aquilo ali, levando o leitor a entender uma tese e se convencendo dela. Argumentativa traz argumentos sobre determinados fatos e acontecimentos. Pode ser uma crônica de humor, reflexiva, metafísica. Essa metafísica tem a ver com filosófica, né? Trazer uma perspectiva filosófica sobre algum fato. E livre, eu coloquei esse livro aqui para dizer que todos os autores estão à vontade para fazer as suas crônicas de acordo com as suas perspectivas literárias, certo? E além disso, esses gêneros podem se combinar. Você ter dentro de uma narrativa uma descrição, ter dentro da dissertativa argumentativa coisas de humor, reflexiva, certo? Então nada é estanque, nada é estático, né? Você pode combinar tudo aí que você tiver à disposição. Os autores que nós temos são vários. Eu coloquei alguns aqui brasileiros, né? E temos internacionais também. Mas esses aqui são nomes que nós vemos e encontramos crônicas muito boas, certo? Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Rubem Braga, Antônio Prata, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, e essa lista é grande e vasta, tá bom? Os assuntos da crônica. O cronista pode trabalhar, então, qualquer assunto, basta que tenha talento para fazê-lo. E mais do que talento, eu digo mais, que tenha determinação, que use do trabalho dele para fazê-lo, desde que ele se desdobre sobre um fato do cotidiano. Até a falta de assunto pode ser um assunto, como eu já disse. Cada cronista é singular pelo estilo que apresenta, portanto, a tentativa de se classificar uma crônica deve ser vista aqui como uma sugestão para que você crie seu próprio texto e leia outros textos. Então, essa aula aqui ela vai dar introdução para que a gente comece a pensar a estrutura, a forma das crônicas, não somente os assuntos, porque o assunto da crônica vai ser qualquer fato do cotidiano, qualquer, vamos dizer assim, besteira, vira matéria-prima, vira sugestão para que o autor escreva sua crônica, certo? Então, mãos à obra, vamos lá.